Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda na parte segunda do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, estamos trabalhando a separação da alma e do corpo. No capítulo 3, da volta do espírito, extinta a vida corpórea para a vida espiritual. Na questão 163, aborda o tema perturbação espiritual. E Kardec faz uma pergunta aos espíritos, que foi a seguinte: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Essa foi a resposta dos espíritos para Kardec. Nessa questão, voltando aqui fazendo uma análise do comentário do espírito Miramês sobre essa questão que trata o estado da alma depois da morte. Vamos ver o que ele traz aqui para a gente poder fazer a nossa reflexão do estudo da semana. Diz o seguinte, o comentário do espírito Miramês: depois que se processa o fenômeno da morte, é quase comum, por falta de elevação da alma, que ela entre em estado de perturbação espiritual. Ou seja, a grande maioria entra em estado de perturbação espiritual. Os seus sentidos adormecem e como se ela mergulhasse no sono. É como se ela mergulhasse no sono. No entanto, ela ainda continua ligada ao corpo pelo chamado cordão fluídico, conhecido pelos estudiosos da doutrina espírita e por vários outros espiritualistas. Este laço se desata com o tempo, que varia de alma para alma, ou seja, de acordo com a evolução de cada alma, esse cordão ele pode se permanecer por mais ou menor tempo, a depender da condição moral nossa, da maneira com que nós conduzimos a vida terrena. A libertação do espírito dos liames da carne depende da sua condição moral, e aqui ele traz esse ponto. Há casos muito raros em que imediatamente após a morte o espírito se liberta sem perda da consciência. Assim como há outros em que a alma só se livra dos laços quando o próprio fardo já não existe mais. Ela vive na ilusão envolvida pela ignorância. E aí essa questão da perturbação espiritual é chegado o momento que a alma ela desperta quando ela se encontra no mundo dos espíritos, mas isso depende da maneira com que o espírito está adiantado ou não. E aí, com o passar do tempo, ajuda no mundo espiritual também ocorre, porém, isso depende da forma com que o espírito trata essa questão nessa transição. O mais comum é a alma passar por algum tempo em estado de perturbação espiritual, recuperando sua consciência no correr do tempo. Depois, se for o caso, quando já estiver madura para receber novas semeaduras da verdade, é conduzida a regiões de aprimoramento, de aprendizado espiritual, para novas investidas na carne, de onde saiu com alguns resultados. Se referindo, que logo após o seu desencarne, logo após ter passado a perturbação, novas investidas a este espírito, o plano espiritual vem na ajuda, ajudando aquele espírito a continuar sua trajetória, preparando-o no mundo dos espíritos para uma nova reencarnação, seguindo a trajetória evolutiva que todos nós temos que seguir. A reencarnação é uma verdade em todos os mundos habitados. Ela é, pois, um processo criado por Deus para o despertamento do espírito em evolução. Quem já compreende a necessidade da reencarnação dará um passo largo nos conhecimentos da lei de justiça e de amor. Olha que ponto importante, Quando nós temos esta visão da reencarnação, sabemos por que temos que ter certa conduta para o nosso próprio bem, o bem comum, mas também nosso adiantamento como espíritos em evolução. Muitos espíritos dormem sonhando depois da desencarnação, por faltar-lhes conhecimentos suficientes, de modo a mover-se a consciência no conhecimento da verdade. Outros ficam onde se processou seu desenlace, por tempo indeterminado, e dali
por vezes, saem para outras etapas de vida sem reconhecer onde estiveram. Saem para outras etapas de vida sem reconhecer onde estiveram. Olha só, né? Até repetir este ponto, porque às vezes o espírito fica adormecido, entorpecido e não desperta, não se atenta, né? Que a importância da caminhada evolutiva é o que vai fazer com que a gente cresça rapidamente moralmente, né? E também melhore a nossa condição espiritual. Então, quando nós ficamos entorpecidos, né? Perdemos às vezes a oportunidade de seguirmos com passos largos. Por isso que é importante, né? Esse trabalho que a doutrina espírita faz, o despertar para o mundo dos espíritos. Quando nós temos consciência que a morte física é apenas um recomeço, né? E temos que continuar, né? No nosso aprendizado, a maneira com que nós possamos aprender no mundo dos espíritos também, para nos prepararmos para uma nova investida aqui na reencarnação e seguirmos, né? Tratando os pontos falhos que temos como seres, né, espirituais. Porém, a força do tempo e o amor de Deus, pelas mãos do Cristo, farão o espírito acordar na carne ou fora dela, para a luz do entendimento. De uma forma ou de outra, se nós não andarmos aqui, não tivermos o despertar ainda, né, no planeta Terra ou qualquer outro planeta que habitemos, no mundo dos espíritos também, né, teremos a oportunidade, será nos dada a oportunidade, os amigos espirituais, né, a providência divina virá também a nosso encontro para nos dar esse despertar. Cabe a nós estarmos também abertos a isso, né? Entendermos que há uma continuidade, porém precisamos ter minimamente, né, psicologicamente, esta porta aberta para que possamos receber o auxílio e a ajuda, né? Então, no entanto, a ignorância das leis de Deus fê-los mortos de entendimento, sem se preocuparem para onde vão, nem de onde vieram. Aos espíritas, a quem falamos mais diretamente, por serem esses os que nos ouvem com mais atenção, que se preparem no percurso da vida na terra, lembrando-se de que fora da caridade não há salvação. Ou seja, né, é um ponto muito importante, porque quando nós vivemos e pensamos, né, no que acontece na vida das outras pessoas que convivem conosco e começamos também a apoiá-las, a ajudá-las, doando nosso tempo, doando a nossa energia positiva a esses nossos irmãos, também estamos fazendo o nosso próprio bem. Por isso que fora da caridade não há salvação. Não há como ter mérito se nós não pensarmos na vida alheia. Não há como conquistar mérito se nós só vivemos uma vida só para nós, né? No individualismo, no egoísmo. Né? Estuda e ora, trabalha e medita, e procura o aprimoramento das tuas faculdades espirituais, a fim de que no momento da chamada morte, entre aspas, né, a morte física, não morras passando para a vida espiritual, né, em plena consciência, para que nós, que estaremos te esperando, sintamos alegria com o esforço do trabalhador que conseguiu vencer a morte e ganhar a vida na sua plenitude. Né? E assim termina o comentário do Espírito Miramês. Veja, são raros, né, aqueles espíritos que no momento do desencarne da morte física acordam no mundo dos espíritos com a mesma consciência. São raros, né? Somente espíritos de ordem elevada que vieram aqui realmente com alguma missão divina e conseguem ter esta consciência plena. A grande maioria, quando tem, né, o desencarne, ou seja, a morte física, e acorda no mundo dos espíritos, passa por essa perturbação espiritual. Acontece que a maneira dessa perturbação espiritual ela pode ser maior ou menor de acordo com a nossa conduta moral, né? Ou seja, a intenção que nós fizemos a coisa aqui no planeta Terra, né? Se referindo ao planeta Terra. Porque se nós formos pessoas que só vivemos para nós, pensando só no nosso próprio bem-estar e não tivemos, né, nenhuma preocupação em olhar o próximo, nenhuma preocupação em auxiliar o próximo nas suas dificuldades, nas suas dores, nas suas necessidades, significa que moralmente evoluímos pouco. Podemos até ter evoluído, né, na questão do campo do conhecimento, mas moralmente, né, nós precisamos também caminhar nesta frente para que quando ocorra, né, a transição do mundo físico para o mundo dos espíritos, estejamos melhores.
Caso contrário, no mundo dos espíritos também ter essa perturbação será maior, porque todas as nossas ações ficaram, né, voltadas aos bens terrenos ou à conquista da vida material, né? Então, a conduta durante a trajetória terrena voltado para o bem comum é um ponto que nós precisamos pensar. Como está a nossa conduta, né? Será que passamos a vida olhando só para nós, esquecemos, né, de olhar ao nosso próximo, né? De como que nós doamos o nosso tempo, o nosso amor, a nossa energia, os nossos pensamentos, né, ao bem comum? Então fica aquela pergunta: o que nos espera do lado de lá? Essa é uma reflexão diária, né? O que nos espera do lado de lá? Ou seja, esta resposta está dentro de cada um de nós, porque nós temos que praticar o bem, né? E como, né, foi dito aqui na própria reflexão do Espírito Miramês, fora da caridade não há salvação. E a caridade, ela não é só material. A caridade, ela é moral. Ela é o tempo que nós dedicamos ao nosso próximo, o tempo que nós estamos enxergando a dor alheia, seja ela qual for, e ali ampararmos, né, aquela pessoa que se encontra em dificuldade, que se encontra em necessidade. Então, por essa razão, fica esta reflexão, né? O que nos espera do lado de lá? Então, para responder isso, vamos fazer o bem, né? Porque ele será o nosso advogado em qualquer lugar no universo, assim dizia Chico Xavier. Ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.